Oi gente, e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o famoso pãozinho delícia. Se liga só na receita que a gente já vai começar. Você vai preparar uma mistura com um envelope de fermento granulado próprio para pão, 2 colheres de sopa de farinha de trigo e 3 colheres de sopa de leite líquido. Você vai preparar essa mistura mais ou menos 15 minutos antes de começar a preparar o pão. Na verdade, essa mistura serve para você ativar com maior potência o seu fermento e fazer o seu pão crescer com maior velocidade. Se você estiver num clima mais frio, é importante fazer dessa forma. Agora você vai colocar 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida. Prefira sempre usar a manteiga, né? Sempre uma melhor opção para saborizar melhor a sua massa. 3 ovos. E o grande segredo para deixar o seu pãozinho macio, meia caixinha de leite condensado, que é fundamental aí para a maciez do seu pãozinho delícia. Agora eu vou colocar 1 colher de sobremesa de sal. E vou amornar por 30 segundos no micro-ondas 250 ml de leite e 250 ml de água. 30 segundos essa misturinha aí de leite com água para colocar no restante da minha massa aí do pãozinho delícia. Pronto, a minha receita de pãozinho delícia é somente essa. Agora eu vou usar a farinha fina, a fina sem fermento. Para mim, já testei outras marcas, mas essa farinha é a melhor opção para deixar o seu pão super macio. Com o auxílio de 1 colher de pau, eu vou começar a misturar a farinha na minha receita, mas sempre aos poucos. Eu não coloquei o quilo da farinha totalmente, porque isso vai deixar a minha massa muito pesada para eu misturar. O ideal é eu ir fazendo essa mistura aos poucos e sentindo como é que a minha massa vai se comportar no misturar com a farinha. Geralmente eu bato a minha massa de pãozinho delícia na batedeira, por conta da demanda mesmo do trabalho. Mas vocês podem fazer tranquilamente em casa. Eu quis até, inclusive, fazer dessa forma para mostrar para vocês que é sim possível, sem nenhum equipamento profissional, você preparar a receita. Agora eu tô colocando o restante da minha farinha, né? Ainda deixei mais um pouquinho, mas eu vou colocando aos poucos até eu sentir que a massa, ela, além de ficar macia, ela não vai ficar grudenta. Essa massa de pãozinho delícia, ela não precisa ficar grudenta, como algumas receitas que eu vejo, né, por aí de pãozinho, que fica uma massa pegajosa, grudenta, difícil de bolear os pães. Essa não. Essa você vai colocar todo o quilo da farinha, se precisar, pode acrescentar mais 100 gramas da farinha, mas sempre mexendo dessa forma e aos poucos sentindo a textura da sua massa, para que você perceba, eu vou mostrar já já para vocês, o ponto ideal da massa do pãozinho. Aqui eu quero mostrar para vocês a maneira como eu misturo a massa na bacia. Eu seguro a colher de pau bem no início e vou misturando da ponta para o meio, sempre girando a minha bacia e fazendo esse movimento de puxar da ponta para o centro, né, da bacia. Enquanto eu tô mexendo aqui o meu pãozinho, você já para, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificação, porque eu vou estar sempre compartilhando receitas, coisas boas aí para você fazer uma renda extra. Agora eu quero mostrar para vocês o ponto certo da minha massa. Eu vou apertando e ela não gruda na minha mão. Ela não fica uma massa pegajosa, muito mole, difícil de manusear. Ela simplesmente é uma massa elástica, mas firme. Mas cuidado para não colocar muita farinha. Agora eu vou passar óleo nas minhas mãos, já estão lavadas, e vou começar a bolear
o meu pãozinho. Se vocês quiserem padronizar essa receita, utilizem uma balança, o pãozinho tamanho festa, 20 gramas e o tamanho vitrine, 60 gramas. Eu estou fazendo aqui na mão sem balança porque é para minha casa e para gravar o vídeo, então vou mostrar aqui para vocês da forma como eu faço. Eu vou boleando em movimento circular e fazendo uma pressão na minha mão, não muito forte. Eu vou repetir o processo, coloquei aqui na assadeira e vou repetir o processo para que vocês olhem a forma como eu preparo. Eu já pego a quantidade da massa, modelo na minha mão e coloco em cima da mesa, fazendo movimentos circulares. Não precisa apertar, você vai fazer como se fosse uma concha na sua mão e vai fazer um movimento circular com o pãozinho para deixar ele nesse formato arredondado. Eu vou repetir mais uma vez para que vocês não tenham nenhuma dificuldade na hora de modelar os seus pãezinhos. Importante também eu falar para vocês a distância que vocês vão colocar entre os pães na assadeira, que é de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então é importante prestar muita atenção nesse espaço entre os pãezinhos, né? Sempre colocando em linha reta, para que ele não perca a sua característica, o seu formato. Olha só como eu estou mostrando aqui, o pão por trás, por baixo, ele vai ficar totalmente fechadinho com esse movimento, né, de modelagem que eu ensinei para vocês. Olha só como a distância, né, que tem que ter dos pãezinhos. Veja bem. Eles vão crescer, eu vou mostrar aqui para vocês o resultado da minha fermentação, que levou mais ou menos 1h30 a 2 horas de relógio, acredito. Aqui tá o resultado dos meus pãezinhos. Eles cresceram bastante, eu até deixei passar um pouquinho do tempo, mas aí não tem problema, ainda tá dentro do limite aí. Olha só esses pãezinhos aqui do cantinho, como eu tinha colocado em um lugar errado, como perdeu toda a estrutura do pão. Então tem que ficar desse jeitinho aí na assadeira. Agora eu já assei os meus pãezinhos, deixei no forno pré-aquecido durante 15 minutos, foi o tempo aí que eu levei para assar. Eu vou cortar agora para vocês verem a textura dessa receita. Gente, vocês vão sentir a maciez desse pãozinho. É simplesmente incrível. É uma receita super barata para você vender, encomendas, aniversários, casamentos. Olha só que maciez. Essa massa é maravilhosa. O leite condensado faz toda a diferença na receita. Agora eu vou pincelar em cima dos pãezinhos manteiga. Utilizem sempre a manteiga para pincelar os pãezinhos delícia, porque dá um sabor diferenciado aí na sua receita. Eu coloquei aqui 2 colheres de sopa da manteiga e derreti por 20 segundos no micro-ondas. E aqui não tem segredo não, é só pincelar mesmo por toda a lateral da assadeira e passar o queijo ralado por cima, que eu já mostro para vocês. Essa receita me rendeu 80 pãezinhos de aproximadamente 20 gramas. Como eu não pesei, eu acredito que tenha ficado um pouco mais do que 20 gramas aí nos meus pãezinhos. Eu vou colocar aqui na descrição qual foi o custo dessa receita, o custo individual de cada pãozinho e por quanto você pode vender aí na sua cidade essa maravilha de receita que é com certeza altamente lucrativa e dá para vender o ano todo. Eu vou utilizar um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado, esses que vende, né, no supermercado, que é o mais em conta pra gente utilizar, e uma peneira para ir colocando o queijo em cima do pão e deixar ele mais uniforme, distribuir melhor esse queijo pelo pão. Lembrando que essa receita é a versão mais barata do pãozinho delícia.
que você pode aí na sua cidade estar vendendo por volta de R$1, R$1,25, dependendo da sua região. Agora, se vocês forem trabalhar com o queijo do reino, a mussarela e o próprio queijo parmesão, né, ralado na hora, aí o preço vai alterar, vai ficar um valor a partir de R$1,50, R$1,80 até R$2. Então vocês vão avaliando aí de acordo com a sua região o que é que mais compensa para você já sair vendendo, né, de acordo com o bolso do seu cliente. Em relação ao recheio, se eu fosse utilizar para esse tipo de pãozinho com esse queijo, o recheio de catupiry, eu iria vender ele a R$1,50 aí. Tem um lucro bastante significativo aí com essa receita. Agora eu vou mostrar para vocês a melhor parte. Vou abrir o pãozinho delícia para que vocês observem a textura dessa massa. Olha só como ela é super macia, extremamente fofinha. Essa massa ela derrete na boca. É super saborosa. O leite condensado na massa deixa uma textura extremamente macia. Faz realmente toda a diferença. Experimentem, testem essa receita. Vão fazendo em casa para ir testando. E aí, de repente, vocês já podem ter uma renda extra aí com a venda dos pãezinhos delícia. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.